E sobre a sessão da CPI de hoje, vamos falar agora com o cientista político Magno Cal. Boa tarde, Magno. Falei seu nome direitinho? Seja bem-vindo. Falou sim, o nome está certinho. Obrigado, boa tarde a você e boa tarde a todo mundo que nos assiste e nos ouve na Jovem Pan. Vamos lá, Magno. Qual é o seu parecer sobre a postura da Emanuela, que ontem não respondeu às perguntas dos senadores, até mesmo as técnicas, mas hoje voltou à comissão disposta a falar? É difícil a gente especular sobre as motivações de alguém. Você precisa ler a mente da pessoa para especular sobre suas motivações, sobre o que leva alguém a fazer uma coisa num dia e fazer outra coisa no outro dia. Mas o que a gente viu hoje, a Manuela que a gente viu hoje, é sem dúvida bastante diferente daquela que ontem justificou cansaço físico e mental. Parecia até um pouco fragilizada, um pouco titubeante. Inclusive, jornalistas que tinham tido contato com ela colocavam essa condição como bastante visível, e hoje o que a gente viu, uma mulher bem treinada, segura nas suas respostas, inclusive segura o suficiente para chamar de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, hoje o que a gente viu foi uma performance de alguém segura nas suas respostas e que não fugiu, inclusive, de pontos conflituosos, tanto na questão do documento que reporta as ofertas a $10, e ela insiste que houve apenas ofertas a $15, quanto na questão da divergência de datas. Ela disse que só houve invoice enviado no dia 22 de março, a denúncia dos irmãos Miranda foi feita em dias anteriores, e ela se dispôs a fazer, inclusive, uma cariação com o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. Então, aquela Emanuela que nós vimos ontem, que deu até uma impressão de estar fragilizada, cansada, insegura, deu lugar hoje a uma Emanuela bastante ciente do seu papel na CPI, bastante até alinhada à narrativa do Palácio do Planalto. A gente acabou de ver há minutos atrás o senador Flávio Bolsonaro cumprimentando a Emanuela pela sua coragem de estar ali. Então, a impressão que nós ficamos dela ontem foi errônea. Hoje é uma pessoa, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Pois é, em relação à postura dos senadores, Magno, com a depoente, o que você avalia? Eu avalio que a gente tem visto a repetição de um problema que é, na minha visão, um dos principais problemas dessa CPI. São perguntas sem objetividade, são perguntas sem a frieza de um profissional que seria treinado para fazer investigações. Então a gente vê políticos que às vezes fazem perguntas que não vão a lugar nenhum, políticos às vezes preocupados em fazer um discurso ao invés de inquirir o inquirido ali, o presente, o depoente. E isso acaba trazendo para a CPI, que em tese, por mais que se realize no parlamento, é uma comissão de inquérito, de investigação, traz para a CPI um clima político. Então, a gente continua a ver dentro da CPI questões muito pouco incisivas, muito pouco objetivas. Talvez a grande exceção seja as questões postas pelo senador Alessandro Vieira, que é ex-delegado da polícia, então é um profissional na inquisição de suspeitos, de depoentes, enfim. E o que a gente vê de modo geral na postura dos senadores é uma politização da conversa, uma politização das perguntas. E aí o que a gente vê é basicamente o debate político. No exemplo, de novo, que nós tivemos aqui há pouco na Jovem Pan, tivemos o senador Flávio Bolsonaro falando que era do interesse do presidente ter tudo pronto para quando a Anvisa autorizasse a vacina da Bharat já estar no braço dos brasileiros, quando a narrativa governista até hoje, por ter, por exemplo, se recusado a conversar com a Pfizer lá atrás, em março, abril de 2020, era que faltava autorização da Anvisa. Então, há muito pouca objetividade e há um palco, no final das contas, para os discursos políticos. Apesar, claro, da CPI ter trazido à luz até o momento documentos muito importantes, contradições de pessoas importantes ao público, mas a postura dos senadores
sem surpresas, por serem políticos, acaba sendo uma postura bastante política e muito pouco objetiva nas questões. Pois é, a gente fala sobre os questionamentos dos senadores. E o depoimento de hoje de Emanuela é um depoimento útil para a investigação do caso Covaxin? Ela deu informações importantes em relação a isso, Magno? O ponto principal, talvez, que ela traga nesse depoimento de hoje é que há problemas na narrativa oficial. Há problemas na postura, seja do Ministério da Saúde ou dela, seja dos denunciantes, e aí nós temos um deputado e um servidor público de carreira, ou da empresa, da Precisa Medicamentos, que ela representa. E uma coisa importante que vem do depoimento de hoje da Emanuela Medrades é aumentar a expectativa acerca do depoimento do Francisco Maximiano, que é o sócio da Precisa, que já falou com a Polícia Federal, a exemplo da Emanuela, mas que não terá tempo de ser ouvido hoje. A previsão é que ele seja ouvido em agosto, após o recesso parlamentar. Ela destaca no seu depoimento algumas contradições, e isso num processo de investigação é importante. Nós temos duas versões e, como destacou o senador Renan Calheiros em uma das suas questões, ela está chamando de mentiroso um documento vindo do Ministério da Saúde. Então, se o objetivo da CPI é trazer à tona a verdade do comportamento do poder público durante a pandemia, é importante que a gente esclareça, em primeiro lugar, por que um documento do Ministério da Saúde enviado à CPI mente, ou por que Emanuela Medrades, representante de uma empresa que negociava vacinas com o Ministério da Saúde, vai à CPI e mente. É importante para a gente esclarecer isso, como também é importante saber quem fala a verdade. É o deputado Luiz Miranda? É seu irmão Luiz Ricardo Miranda? Ou são os representantes da Precisa Medicamentos? A CPI requisitou acesso aos depoimentos prestados tanto por Maximiano quanto por Emanuela Medrades à Polícia Federal, e a gente espera que, a partir desse depoimento de hoje, essas questões levantadas por Emanuela Medrades e por outros participantes nessa investigação sejam esclarecidos nas próximas semanas. Magno, e para a gente finalizar rapidamente, a sua opinião como especialista, como analista político, até este momento, a CPI da Covid trouxe algo para a população brasileira? Dá para aproveitar alguma coisa dessa comissão parlamentar de inquérito? Houve algum avanço em relação à gestão da pandemia pelo governo federal? Houve sim, a gente tem uma série de documentos importantes que vieram à tona, alguns documentos até mesmo esdrúxulos, né? Nessa semana nós vimos a comissão jurídica, a consultoria jurídica do Ministério da Saúde dizer que demoraram a responder ao consórcio COVAX porque não havia ninguém na comissão jurídica do Ministério da Saúde que entendesse inglês bem o bastante para avaliar o documento. Então, mesmo essas coisas quase que bizarras são importantes para a gente entender o funcionamento do poder público brasileiro, até nessa sua precariedade, nessa sua fraqueza em pontos tão básicos. Mas também é importante ouvir aqueles que estavam na linha de frente no combate à pandemia. Se a gente quer entender o que o poder público pensava em relação ao combate à pandemia, se a gente quer entender a ação do poder público no combate à pandemia, foi importante termos ex-ministros, ministros atuais, comerciantes das vacinas, representantes das farmacêuticas, falando aos senadores. Por mais que esse questionamento dos senadores aconteça de uma forma quase que atabalhoada, que haja bastante politização dessa conversa, é importante para a sociedade brasileira ter acesso a essas informações, e é importante que o Poder Legislativo exerça um dos seus principais atributos, que é a fiscalização dos atos e políticas do Poder Executivo. Não é uma coisa fora de lugar, não é uma coisa extemporânea, não é uma coisa especial para o caso da Covid.
é função do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo. O Congresso Nacional, por meio da CPI, então, exerce uma das suas funções principais. Então, foi importante nós termos a CPI instalada, uma CPI que demorou bastante tempo para ser instalada. São importantes os depoimentos que a gente tem ouvido e a gente espera que, no decorrer da CPI, a CPI acabou de ser estendida por mais 90 dias, nós teremos mais revelações a respeito não só da atuação do poder público, mas também da iniciativa privada durante a pandemia e que o relatório nos leve ao possível indiciamento de eventuais responsáveis por malfeitos durante esse período. Bom, conversamos com Magno Carl, que é cientista analista político. Magno, brigadão mais uma vez, excelente tarde para você. Obrigado, Caliane, um abraço, boa tarde a todo mundo. Obrigada.